Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, o Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021 e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. Bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos têm baixa leve no início dessa semana que vai ser bem movimentada, cheia de balanços e decisões de política monetária, com o aumento da repressão do setor educacional e tecnológico na China pesando sobre o sentimento de risco. As bolsas em Nova York apontam desempenho negativo após um fechamento recorde na última sexta-feira. Ações da China e Hong Kong despencaram em meio ao sell-off de ações de empresas de tecnologia da educação depois que Pequim anunciou uma reforma muito ampla no setor. E o petróleo WTI cai após 4 altas seguidas, com a variante Delta do coronavírus ofuscando algumas perspectivas de demanda. O cobre sobe e os metais têm desempenho misto em Londres. A agenda forte nos Estados Unidos na semana inclui a decisão do Fed na quarta-feira, resultado do PIB e balanços da Tesla, Alphabet, Apple, Facebook e Amazon. O presidente do Fed, o Jerome Powell, vai falar no dia 28 após uma decisão do FONC, o Federal Open Market Committee. A estimativa é de juros inalterados e o mercado vai monitorar eventuais sinalizações sobre os estímulos que já têm sido mantidos pelo Fed, assim como pelo Banco Central Europeu. Vamos para os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio fechou em alta de 1,04%, Hong Kong fechou em queda de 4,13% e Xangai fechou em queda de 2,34%, isso por conta daquele sell-off que a gente acabou de falar. Na Europa, Londres amanheceu em queda de 0,28%, Paris também queda de 0,25% e Frankfurt também em queda de 0,47%. Enquanto isso, os futuros de Dow Jones estão em queda de 0,37%, S&P 500 também em queda de 0,25% e Nasdaq em queda de 0,13%. Na agenda de divulgações de hoje, aqui no Brasil, às 3 horas da tarde, vai ser divulgada a balança comercial, a divulgação semanal da balança comercial brasileira, e às 11 horas da manhã, lá nos Estados Unidos, é a vez da divulgação das vendas de novas casas referente ao mês de junho, então vale a pena ficar ligado. No destaque internacional, a China reagiu às políticas dos Estados Unidos em um início agitado para negociações de alto nível em Tianjin, publicando uma lista de demandas e declarando a relação entre as duas maiores economias do mundo como um impasse. O vice-ministro das Relações Exteriores, Xie Feng, disse à vice-secretária de Estado, Wendy Sherman, que alguns americanos querem retratar a China como, entre aspas, um inimigo imaginário, fecha aspas, segundo relatos divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores no início das negociações. Ainda assim, Xie disse que Pequim estava disposta a explorar um terreno comum e lidar com os Estados Unidos em pé de igualdade. As negociações em Tianjin, cerca de 60 milhas a leste da capital Pequim, representam o encontro face a face de mais alto nível entre os dois lados desde uma troca amarga no Alasca em março. Se forem frutíferos, eles podem marcar uma reunião entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, possivelmente em uma cúpula do Grupo dos 20 em outubro. E vamos falar do elefante na sala. Uma venda de empresas de educação privadas chinesas causou ondas de choque no mercado de ações na segunda-feira, enquanto os investidores lutavam para avaliar os riscos crescentes de uma repressão cada vez maior de Pequim em algumas indústrias do país. O New Oriental Education and Technology Group Inc. despencou um recorde de 47% em Hong Kong. A Koolearn Technology Holding Limited caiu 33%, a maior queda do índice Hang Seng Tech, que caiu 6,6%. O China Maple Leaf Educational Systems Limited também caiu 10%. Os reguladores chineses publicaram no sábado reformas que vão alterar fundamentalmente o modelo de negócios das empresas privadas que ensinam o currículo escolar, já que Pequim pretende reformar um setor que diz ter sido sequestrado pelo capital, entre aspas. Os novos regulamentos proíbem empresas que ensinam currículos escolares de obter lucros, levantar capital ou até mesmo de abrir capital. A sexta-feira já foi um banho de sangue para o setor em Hong Kong e nos Estados Unidos após um documento vazar nas redes sociais.
Vamos para o destaque local. Após o IPCA 15 de julho acima do esperado ressuscitar apostas em um Copom mais agressivo, as expectativas podem ser afetadas pelo IGPM, que sai agora dia 29 e tem estimativa de desaceleração. Antes do IPCA 15, o mercado vinha reduzindo as apostas em aceleração da alta da Selic, com sinais de arrefecimento da inflação e da atividade. A volatilidade cambial e o clima seguem como ameaças a um alívio da inflação. As geadas no Brasil levaram o preço do café ao maior nível em 6 anos. Nesta semana ainda terá dados importantes de atividade, como a taxa de desemprego de maio e a confiança do consumidor de julho. Os resultados fiscais saem nos dias 29 e 30, após o governo reduzir a previsão de déficit no ano. A agenda semanal variada ainda conta com dados de crédito e contas externas. E sem data confirmada, há também a possibilidade de divulgação do CAGED. Vamos falar de empresas. A atenção vai para a Braskem. Segundo a coluna do podcast, o processo para a venda da petroquímica pela Novonor, que é a ex-Odebrecht, entrou na fase de seleção das ofertas, já que teria sido decidido o modelo de fatiamento do grupo. A unidade da petroquímica na Alemanha pode entrar no pacote americano, que tem o grupo petroquímico holandês LyondellBasell como interessado. Segundo a coluna, há dúvidas se a unidade mexicana, a Braskem Idesa, será vendida com a operação da empresa no Brasil, nos Estados Unidos, ou mesmo separadamente, com a Pemex, a petrolífera estatal daquele país, comprando e integrando petróleo com a petroquímica. A Novonor detém 50,1% do capital votante e 38,3% do capital total da Braskem. A operação está sendo conduzida pelo Morgan Stanley. E na sexta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou uma revisão de empréstimos realizados pelas mineradoras Vale e BHP Billiton à sua controlada Samarco, já que acredita que as duas gigantes também podem ser responsáveis pelo pagamento de reparações pelo rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais, em 2015. O Ministério Público também se posicionou pela rejeição de novo crédito na modalidade DIP, de 1 bilhão e 200 milhões de reais proposto pelas gigantes da mineração no âmbito do processo de recuperação judicial. O posicionamento do órgão ocorreu a pedido da Justiça, após um grupo de credores da Samarco questionar dívidas contraídas pela empresa junto às suas donas para fazer frente aos pagamentos de reparações pelos danos causados pelo rompimento mortal da barragem. Então é isso, um bom dia, uma boa semana a todos e bons negócios.